Bom dia, turma! Estou fazendo esse vídeo para explicar as atividades agora, essas dessa semana. Começando, número 1. Sempre lembrem, tá, gente? Sempre colocar o nome aqui na atividade, tá? Primeira coisa. Número 1. Observe o meme abaixo e crie um texto para contar a história deste meme. Use o verso da folha para esta atividade. Então, vocês vão observar esse meme e vão criar uma história para esse meme. Aí, essa história tem que ser escrita na parte de trás da folha. Número 2. Outra coisa importante, essa partezinha que aparece aqui, tá? Isso aqui é um código interno da escola, que a gente organiza as atividades que a gente planeja para vocês, tá? Isso aqui não tá ali, mas façam de conta que não tá ali, tá? Número 2. Observe o quadrinho abaixo que retrata uma situação de inclusão. Agora crie uma história em quadrinhos que também retrate uma situação de inclusão. Lembre-se, não copie o mesmo quadrinho da atividade, ele é apenas um exemplo. Para fazer essa atividade, utilize o verso da segunda folha de atividades. Então, aqui esse quadrinho ele retrata, uma situação de inclusão. Eu quero que vocês imaginem uma outra situação de inclusão. Que outra situação pode ser uma situação de inclusão também? Aí imagine essa situação e façam um quadrinho dessa situação, tá? Desenhe ali o quadrinho bem bonitinho e aí vocês podem usar a segunda folha, o verso da segunda folha, tá? Assim como existe diversidade entre as pessoas, também existe diversidade entre os objetos. Observe as imagens abaixo. Aqui está mostrando a diversidade entre as pessoas. As pessoas também têm diferentes tipos de rostos, diferentes tipos de cabelo, diferente cor de olhos, diferentes corpos, né? Tem pessoas gordas, tem pessoas magras, pessoas altas, pessoas baixas. Aqui tem um exemplo, um rosto hexagonal, uma pessoa de rosto redondo, uma pessoa de rosto triangular, uma pessoa de rosto retangular, uma pessoa de rosto quadrado, uma pessoa de rosto oval, uma pessoa de rosto hexagonal, uma pessoa de rosto triangular invertido. Aqui, tem as formas geométricas, tem o cilindro, tem o cone, tem formas geométricas não, figuras planas. Tem o cilindro, tem o cone, tem a esfera. Aqui tem um prisma de base triangular. Aqui tem uma pirâmide de base triangular. Aqui tem um prisma de base hexagonal. Aqui tem uma pirâmide de base quadrada. As figuras geométricas espaciais que possuem apenas superfícies planas são chamadas de poliedros. O cilindro, o cone, a esfera e as demais figuras geométricas que possuem superfícies arredondadas são chamadas de poliedros. Todo poliedro possui faces, arestas e vértices. Observe a imagem ao lado para a gente entender, tá? A gente chama as paredes ali da forma de face, que tem 1, 2, 3, 4 faces, tá? Nessa imagem. A gente chama de aresta os cantos, assim, de cima a baixo, aqui tem uma aresta, aqui tem outra aresta, aqui tem mais outra aresta, aqui tem mais uma aresta, mais uma aqui, mais outra. Então, isso a gente chama de arestas. E cada cantinho onde se encontram arestas, a gente chama de vértice. Aqui tem um vértice, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem mais um, aqui tem mais um e aqui tem mais um. Tá? Número 3. Agora que vocês entenderam, vem a atividade. Observe as imagens acima, que são essas imagens aqui, essas aqui. E responda quantas faces, vértices e arestas tem em cada forma. Letra A, prisma de base triangular. Vamos ver qual é o prisma de base triangular. É esse aqui, Aí vocês têm que dizer sobre essa figura quantas faces tem, quantas arestas tem e quantos vértices tem, tá?
E assim vocês vão fazer para cada uma, ó, que eu perguntei, ó, pirâmide de base triangular, prisma de base hexagonal, pirâmide de base quadrada e esfera. Tá? Aí vocês têm que responder, no prisma de base triangular tem tantas faces, tantas arestas e tantos vértices, tá? São 3 respostas aqui em cada letra, tá? Número 4. Faça o desenho de 2 ou mais objetos que tenham na sua casa e que apresentam a forma das figuras geométricas que vimos. Por exemplo, cilindro, esfera, cone, pirâmide. Aí vocês têm que observar aí na casa de vocês quais objetos que têm essas formas, tá? E aí escolham ali uns 2 objetos, pelo menos, para desenhar, tá? 2 ou mais objetos. E aí podem desenhar nesse espaço. Ó, assim como existe diversidade entre as pessoas e os objetos, também existe diversidade entre as propriedades físicas dos materiais. Vamos entender o que é. Cada material pode apresentar uma ou mais características que chamamos de propriedades da matéria. Assim, alguns materiais possuem características semelhantes, enquanto outros apresentam características diferentes. Veja um exemplo. Quando misturamos água e óleo, percebemos que eles não se misturam. Água e óleo, água e azeite, enfim, azeite e óleo é a mesma coisa. Ó, um não se dissolve no outro. Já quando misturamos água e açúcar, vemos que o açúcar se dissolve na água, formando assim uma mistura. Ó, aqui como vocês podem observar nesse desenho, ó, e aqui embaixo ficou a água e aqui em cima ficou o óleo. Eles não se misturam. Por mais que a gente mexa, chacoalhe, não se mistura. Essa simples mistura é suficiente para visualizarmos diversas propriedades da matéria, como a solubilidade, que é por não se dissolverem, a densidade, por se posicionarem de forma diferente, óleo em cima e água embaixo. Vamos ver o que esse peixinho está falando. Número 1. Então, solubilidade está ligada à mistura ou não de 2 substâncias. Número 2. Já a densidade está ligada ao peso de cada substância. Será que afundo na água porque sou mais denso que ela? Que será? Afundo ou não, gente? Vou deixar essa pergunta no ar, tá? Número 5. Faça a seguinte experiência. Passo número 1. Coloque água em 2 copos transparentes iguais, mas não deixe-os cheios. Coloque em um pouco mais da metade, assim, tá? Número 2. Coloque 6 colheres de sopa de sal de cozinha em um deles e mexa bastante, até o sal ser dissolvido na água. Colher de sopa é aquela colher grande, tá? Colher tipo de tomar sopa mesmo, de comer comida. Número 3. Pegue 2 ovos crus e mergulhe cuidadosamente um em cada copo. Número 4. Descreva nas linhas abaixo o que você observou. Então, vocês vão botar o ovo no copo de água normal e vão colocar o outro ovo no copo de água salgada. E aí vocês vão escrever aqui embaixo qual foi as conclusões que vocês chegaram a fazer nessa experiência, que vocês observaram. Próximo. Você já percebeu que existe também diversidade no espaço? Durante o dia vemos o Sol, que é a estrela mais próxima do nosso planeta. E à noite vemos a Lua e as estrelas. A Lua tem formato de círculo, assim como o Sol. Já as estrelas nos parecem pontos brilhantes no céu. Algumas destas estrelas emitem luz branca, enquanto que outras emitem luzes de outras cores, como amarelo, azul ou vermelho. Você já deve ter percebido também que a Lua nem sempre apresenta o mesmo formato, estando às vezes como um círculo, quando é a Lua cheia, ou com partes escuras, quando está nas fases chamadas de crescente ou minguante. E você sabia que tem dias que a Lua não é visível, mesmo não havendo nuvens no céu? Quando isso acontece é porque a Lua está na fase chamada de Lua nova. Nesta fase, a face visível da Lua está contrária à face que enxergamos aqui do nosso planeta, deixando sua parte que está voltada para nós totalmente escura.
A seguir estão representadas as 4 fases da Lua. Pinte somente suas partes escuras, de acordo com as fases indicadas. Ó. Tem crescente, minguante, cheia e nova. Aí vocês vão pintar a parte escura. Vão pintar de escura a parte escura. Tá? Aqui tem um segredo. 3 luas deverão ser pintadas e uma não. Quero ver se vocês descobrem como. Próxima. Existe diversidade também até na forma que poluímos o meio ambiente. Você já pensou sobre isso? No geral, os tipos de poluição são a atmosfera, que é a poluição do ar, dos solos, que é a poluição da terra, um pouco de sono, das águas, que é a poluição da água, visual, que é a poluição da paisagem com diversos banners e propagandas, quando a gente vê assim que tá aquela poluição visual, quando a gente não enxerga direito as coisas, de tanta informação que a gente está enxergando, tanta bagunça. E tem também a poluição sonora, que é a poluição auditiva, com excesso de barulhos altos. Número 7. Escreva o nome do tipo de poluição em cada situação abaixo. Na letra A, que tipo de poluição é? Surfista surfando e fazendo xixi ao mesmo tempo. Letra B. Carro andando com surdina, que é o filtro de fumaça, estragado. Letra C. Um indivíduo colocando lixo do seu banheiro em terreno baldio próximo à sua casa. Terreno baldio ou um terreno vazio, onde não tem casa e onde ninguém mora. Letra D. Vários carros de som circulando pela cidade fazendo propaganda política e buzinando. Letra E. Cidade com várias propagandas de lojas e restaurantes em banners, muros e postes. Letra F. Uma pessoa derramando óleo de soja no ralo da pia da cozinha. Letra G. Um morador queimando lixo no pátio de sua casa. Letra H. Crianças jogando papel de bala no meio da rua. Número 8. Escreva uma ação que você tomaria para evitar os tipos de poluição abaixo. Letra A. Poluição atmosférica. O que poderia evitar essa poluição? Letra B. Poluição do solo. A mesma coisa. Letra C. Poluição da água. Letra D. Poluição sonora. Letra E. Poluição visual. Poluição visual. Então, vocês têm que escrever ali em cada uma delas o que vocês podem fazer para evitar esses tipos de poluição. Esse vídeo aqui, tá, é sobre a primeira parte das atividades. As atividades dessa última remessa, elas foram divididas, tá, em 2 partes. A parte 4 e a parte 5. Então, essa aqui é a explicação da parte 4. Agora eu vou fazer um outro vídeo para vocês assistirem as explicações da parte 5. Tá bom, turma? Até a próxima. Beijos!